Bom dia, muita paz, muita luz nessa manhã de sexta-feira, manhã fresquinha, abençoada, às 9 horas em ponto aqui de Brasil, mais ou menos 3 ou 4 horas da tarde aí em Lisboa, Portugal. O meu bom dia, o meu boa tarde para você que está nos assistindo e que vai nos assistir, pois o programa fica gravado para quem não consegue acompanhar a gente ao vivo. Eu sou Andressa Bispo, aqui da cidade de Barra Bonita, interior de São Paulo, e é com muita alegria que eu venho aqui dar início a mais um estudo, a mais uma reflexão em torno dos esclarecimentos e as instruções benditas que esse livro desse nosso companheiro, desse nosso irmão, que por aqui passou e nos deixou esse legado de instruções numa forma poética, de um jeito que nenhum outro sabe fazer, não é mesmo? Nós estamos falando do nosso querido Leon Denis, e a obra que nós aqui estamos estudando, hoje é o terceiro episódio desse estudo, nós já passamos, né, por 2 episódios falando da introdução, hoje a gente vai finalizar a introdução, é o livro No Invisível, uma obra para todo aquele que quer adentrar ao mundo dos fenômenos mediúnicos pela doutrina espírita ou por qualquer outra religião, seita ou crença e quer entender melhor como é, do que é constituída a mediunidade, e como são constituídos e feitos, e para que existem esses fenômenos. Esse livro aqui, Leon Denis, No Invisível, de Leon Denis, é muito claro, gente. Traz muita informação, muita instrução preciosa para todo aquele que adentra ao campo mediúnico. Antes de tudo, pessoal, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estudo, por estarmos aqui reunidos, para podermos nos debruçar em um conhecimento tão profundo, né? Leon Denis viveu com a alma, escreveu com o espírito cada linha das suas páginas, para que nós pudéssemos aproveitar ao máximo tudo aquilo que ele viveu e que ele aprendeu. Então, que Jesus possa nos abençoar, possa nos amparar nesses estudos, não é mesmo? Que assim seja. E agradecer também aos canais que estão retransmitindo esse estudo, ao canal Renovando Consciências, ao canal Consolar e Esclarecer, e também ao canal NEP V de Jesus, aqui de Barra Bonita. E para você que quer me seguir, quer sempre estar recebendo um vídeo novo meu de estudo, você pode curtir a minha página no Facebook, na Era do Espírito. Lá você vai ter bastante conteúdo também, tá ok, pessoal? Bom, no estudo anterior, nós estávamos tratando aqui sobre um termo muito interessante usado por Leon Denis aqui na sua introdução, aonde ele vem aqui, sob o seu ponto de vista, é claro, nos falar que há, na realidade, 2 tipos de espiritismo, né? Então, vamos entender isso, né? Leon Denis, ele vem nos falar sobre o espiritismo que nos põe em comunicação com os espíritos superiores e também com as almas queridas que na Terra conhecemos e que foram a alegria da nossa existência. Tem coisa mais reconfortante do que você estabelecer novamente um contato, uma comunicação com a pessoa que você tanto amou aqui na Terra e que partiu primeiro que você, para matar a saudade dessa separação? Não tem, né? E isso a doutrina espírita, ela nos proporciona de maneira segura e de maneira muito bela, quando nós procuramos fazer corretamente, dentro das orientações que nos são propostas, não é verdade? E ele diz assim: é por ele, né, por essa doutrina que nos coloca em reunião com as nossas almas queridas, que se efetua a revelação permanente, a iniciação do homem nas leis supremas.
é a fonte pungente de inspiração. A descida do espírito ao envoltório humano, ao organismo do médium, que, sob a sagrada influência, pode fazer ouvir palavras de luz e de vida, sobre cuja natureza é impossível o equívoco, porque penetram e reanimam a alma e esclarecem os obscuros problemas do destino. A impressão da grandiosidade que se desprende dessas manifestações deixa sempre um vestígio profundo nos corações e nas inteligências. Aqueles que nunca o experimentaram não podem compreender o que é verdadeiro espiritismo. Então, veja, nós estamos falando aqui, né, de um lado, né, feliz, de um lado instrutivo, edificante, de um lado que nos conecta com a espiritualidade superior, com os bons espíritos, que é o espiritismo vivido de forma voltada ao bem. Então, se você quer se melhorar, quer se reformar, está buscando a sua renovação para viver a doutrina espírita, você está adentrando a esse lado do espiritismo, né? A sua conexão e a comunicação com os espíritos amigos, com os espíritos superiores. Mas, do jeito que existe o bem, também existe o mal. E tanto o bem como o mal pode, pela via mediúnica, se comunicar. Não são apenas, né, os bons espíritos que vêm nos ditar regras, instruções, esclarecimentos, né? Pelo contrário, nós temos mais contato com os espíritos inferiores do que com os bons espíritos, por conta da nossa evolução moral, que ainda não está assim afinizada, sintonizada na mesma faixa vibratória dos espíritos amigos. E Leon Denis, esse livro, ele vem aqui nos trazer a forma, o modo, justamente pelo qual nós podemos entrar em comunicação com esses espíritos. Porque se comunicar com a espiritualidade inferior, isso daí é fácil. Qualquer brincadeira que você venha fazer no campo das experimentações mediúnicas, né? Qualquer reunião voltada para o campo da frivolidade ou até mesmo da experimentação sem nenhum tipo de teoria segura, vai te colocar em comunicação com as esferas inferiores. E é isso que Leon Denis vem nos alertar e vem nos ensinar o que fazer para não cairmos nessa teia de comunicação. Em seguida, tá, pessoal, ainda tratando da introdução, ele vem colocar aqui assim, ó, há em seguida outro gênero de experimentação. Então, a gente falou aqui da comunicação com a esfera superior. Agora ele vai falar do outro lado, né? Que é a experimentação frívola, inútil, né? Sem utilidade, mundano, aquela que as pessoas fazem por brincadeira, sem nenhum tipo de seriedade, ou até mesmo fazem procuram as comunicações como uma forma de barganha, como uma forma dos espíritos servirem aos seus propósitos, né? Então, veja, né? A gente, como ser humano, nós estamos ainda presos a algumas ideias e alguns conceitos, e até mesmo dentro do campo mediúnico, a gente quer fazer de escravo, né? E fazer servir aos nossos desejos os espíritos. Não basta a gente estender isso aqui no campo dos relacionamentos humanos. Não basta a gente querer ser autoritário, impor as nossas vontades, os nossos desejos para aqueles que convivem conosco. Se nós conseguimos algum tipo de relação com o mundo invisível, até aí, nós vamos querer impor, né,
aquilo que pode vir a nosso benefício, né? Aquilo que pode vir cumprir uma vontade nossa. Então, é muita pretensão nossa achar que nós temos esse controle, principalmente sobre o mundo invisível, que às vezes não está tão visível assim para a gente. Né? Às vezes você está se comunicando, mas você não está vendo quem é o comunicante, né? A pessoa, o espírito está usando de um outro nome para fazer justamente de você um fantoche. Então, muitas vezes você não tem a certeza da natureza do espírito comunicante. E aí que está o perigo. É aí que as obsessões, as fascinações, né, elas acontecem de forma a comandar a vida do sujeito, acreditando que está sendo instrumento de alto valor para algum espírito que ele nem sabe direito a sua natureza. Então, Leon Denis, ele continua nos falando aqui, olha, mundano, que nos põe em contato com os elementos inferiores do mundo invisível e tende a mesquinhar o respeito devido ao além. É uma espécie de profanação da religião da morte, da solene manifestação dos que deixaram o invólucro da carne. Falta muito respeito ainda da nossa parte para com aqueles que já partiram, para os espíritos daqueles que já partiram. Quando Jesus nos disse, deixai que os mortos enterrem seus próprios mortos, ele estava se referindo a esse respeito que nós devemos ter ao mundo espiritual, porque afinal de contas, a vida continua dos dois lados. Você não pode parar a sua vida, né, terrena, para prestar atenção e ficar vigiando o espírito lá do outro lado, né? Você não pode, você tem que continuar a sua vida aqui. A comunicação, ela é legível, ela existe, mas você não pode apenas viver em função do que o outro espírito está fazendo, o que ele vai deixar de fazer, o que ele está te dizendo, né? Você precisa ter um equilíbrio na vida. E a necessidade, ela existe dos dois lados, tanto no campo espiritual quanto no campo físico. Então, nós não podemos abandonar as nossas atividades materiais aqui na Terra para viver apenas o espiritual. Porque você está encarnado, você tem um corpo, o seu corpo é fisiológico, é biológico, tem necessidades materiais. As pessoas que vivem com você, que se relacionam com você, também têm necessidades materiais, né? Relacionamento, ter um momento de prazer com a família, um momento de viver realmente a vida aqui sobre a Terra, assistir um filme, ouvir uma música, ir no teatro. Então, você não pode abandonar a sua vida, a sua família, para viver somente em função da comunicação espírita. Tá? Por quê? Porque isso não é equilíbrio, não é adequado. Mesmo porque quando nós entramos em comunicação com a espiritualidade, nós dependemos, né? A gente é tirado de nós, não achei a palavra certa, então vou usar esses termos, é tirado de nós, né? É subtraído de nós energias, tá? Para que essa comunicação exista. Então, há uma troca, uma fusão, energicamente falando, fluidicamente falando, e quando o médium está desregrado, ele exerce muito papel nas funções mediúnicas, há um desgaste energético, fluídico muito grande. É por isso que existem as recomendações para um equilíbrio, para que isso exista em determinado dia, horário, essas comunicações, justamente por conta desse desgaste energético que a gente sofre, ok? Bom, aí ele continua aqui, olha, vocês podem comentar, viu, pessoal? Pode deixar o seu bom dia aqui para mim ao vivo, pode comentar o que vocês estão achando, se vocês concordam, se vocês não concordam com o assunto. A gente está aqui para refletir, para pensar.
Quem está vivendo, quem está dentro da doutrina espírita, nas reuniões mediúnicas, e está perto, assim, do que realmente acontece em uma reunião, pode não estar concordando com o que está sendo lido e dito aqui. Então, vocês podem colocar para mim aqui nos comentários, tá? Aí o livro aqui, pessoal, estou com o livro físico, tá? Mas vocês podem acompanhar aí tanto pelo PDF como pelo livro físico, não tem problema, viu? E Leon Denis continua assim, olha. Forçoso, entretanto, é reconhecer. Ainda esse espiritismo de baixa esfera tem sua utilidade. Ele nos familiariza com um dos aspectos do mundo oculto. Os fenômenos comuns, as manifestações triviais, fornecem, às vezes, magníficas provas de identidade. Sinais característicos se evidenciam e forçam a convicção dos investigadores. Não nos devemos, porém, deter na observação de tais fenômenos, senão na medida em que seu estudo nos seja proveitoso e possamos exercer eficiente ação sobre os espíritos atrasados que os produzem. Então, pessoal, vou dar uma melhorada aqui para vocês. O microfone fechou. Vamos tentar entender esse pedacinho que Leon Denis coloca aqui para gente. Quando ele fala aqui que até mesmo, né, esse espiritismo de baixa esfera tem sua utilidade, nós vamos entender o seguinte: nós viemos, assim, descendemos de religiões espiritualistas, muitas vezes. Nem sempre a gente vem de uma religião católica, nem sempre a gente vem de uma religião protestante. Muitas das vezes a gente vem de religiões espiritualistas. E dentro dessas religiões espiritualistas, o que nos cabe ver é que, apesar de todos os rituais, né, que é usado dentro dessas religiões, né, como a bebida, o cigarro, os utensílios a serem, né, até mesmo o sacrifício de animais, ainda isso existe dentro de algumas religiões espiritualistas. Se por um lado nós temos essa parte mística, que é uma parte hoje estudada pelo Espiritismo, e dita, revelada, que é desnecessária, nós não precisamos nos embebedar, não precisamos fumar um cigarro, seja de palha, seja um cigarro normal, não precisamos matar nenhum animal para entrar em comunicação ou nos desdobrarmos para, então, adentrar as esferas espirituais. A gente não precisa disso. Aqui na doutrina espírita, não. Tá? Nós conseguimos fazer essa conexão, né, essa comunicabilidade com o mundo invisível sem essa materialidade. Porque, na realidade, é uma materialidade dos meios que nós exercemos, né, aqui dentro das seitas religiosas. Consultando aqui o livro para passar para vocês. Então, essas religiões espiritualistas, né, elas trazem, se por um lado elas trazem todo esse arcabouço místico, material, né, desnecessário, por outro lado, nós podemos, através dessas religiões, acreditar, crer na existência dos espíritos que vêm se comunicar. Porque dentro dessas religiões espiritualistas, o espírito comunicante dá muitas provas da sua identidade. Ele vem falar com o seu ente querido, e o seu ente querido que está aqui desse lado físico, realmente tem a certeza que quem está ali falando com ele é aquele que partiu, que até pouco tempo estava convivendo com ele aqui no plano terreno, por conta dos detalhes íntimos, de coisas que só ele e o comunicante teriam acesso. Então,
essa nossa proximidade com o oculto, essa nossa chance de crermos realmente na existência do mundo invisível é muito válida. É muito válida. É o primeiro passo para tirar-nos da incredulidade, tirar-nos de toda a materialidade que o mundo nos impõe, nos coloca, para então começarmos a nossa própria espiritualização. O nosso encontro com a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. É muito importante que nós possamos ver o lado benéfico, né, salutar de todas as crenças, todas as religiões. Porque ver, apontar os erros, isso a gente não precisa da ajuda de espírito nenhum, a gente faz com muita propriedade, né? A gente consegue apontar o erro do outro a quilômetros, principalmente quando a gente tem um certo grau de conhecimento espírita. Mas nós precisamos ver o quanto essas crenças, apesar de ir na contramão da doutrina dos espíritos, o quanto elas conseguem consolar, esclarecer corações que estão passando por sofrimento, que estão desanimados, deprimidos pela perda de alguém amado. Então, veja, eu já participei de muitas reuniões abertas, né? Reuniões mediúnicas abertas a quem quer que seja. Era só você chegar, tomar um passe, sentar, assistir, e aí, né, o doutrinador, lá, um dos médios, dos dirigentes, né? Não sei que nome usar, mas ele vinha até a gente e perguntava se nós estávamos ali por algum motivo específico, se eu estava ali procurando alguma orientação, alguma, né, esclarecimento sobre determinado assunto. E quando eu cheguei lá e eu falei dos meus problemas e que eu queria uma orientação, realmente a comunicação daquele espírito que estava ali, porque eles vão buscar a nossa ficha espiritual, tá, pessoal? Eles vão buscar aqui, através do nosso próprio espírito, eles conseguem ver o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas dores, o que a gente está sentindo. Então, aquele espírito, ele veio e me deu instruções preciosas sobre o que eu precisava, né, entender e fazer naquele momento. É claro que essa altura da comunicação, eu estava de máscara porque eu não suportava o cheiro, né, do paieiro, o cheiro de álcool. Então, assim, algumas coisas ali me incomodavam, eu não consegui ficar muito tempo. Mas a busca pela espiritualidade, eu encontrei. Encontrei ali. Então, veja, né, nós não podemos nos prender, né, a coisas que não vão nos acrescentar em nada. Se esses médiuns, esse tipo de religião acredita que precisa trabalhar desse jeito dentro do campo espiritual, né? Não sou eu que vou lá e falar para ele que está errado, mesmo porque eu recebi auxílio, né? A busca pela verdade, pelo conhecimento, né? E as consequências de não viver essa verdade, de viver essa mistificação, de viver esse ritual, elas virão, cedo ou tarde, elas vêm. E querendo ou não, né, os constituintes de certas crenças, de certas religiões, acabam por se tornando escravos. Escravos. São aquelas pessoas que eu falei no começo, vivem para o mundo espiritual e esquece o material. Esquece das obrigações materiais. Então, elas vivem cansadas, sempre preocupadas, né, com os trabalhos que irão desenvolver, com as coisas que elas precisam angariar, né, dos trabalhadores para poder estar resolvendo. Isso
é muito comum, é desnecessário, mas tem pessoas que precisam viver, que precisam passar por esse tipo de ritual para se aproximar do mundo espiritual. Então, nós não podemos somente julgar, nós podemos analisar, observar os erros para não cometê-los, mas julgar, criticar, né? Fechar as portas dos corações para esses nossos irmãos que ainda não estão adentrando as verdades espíritas, seria um erro da nossa parte. Seria um erro, e não é isso que nos é ensinado. Então, pessoal, a gente está aqui ao vivo, tá? Eu estou na minha casa, tem cachorro passando na rua, os meus cachorros latem. Peço desculpa, mas esse é o programa ao vivo, tá ok? Vamos continuar aqui, tá? O que eles vêm nos dizer. Então, ele fala assim, olha, nós não devemos, porém, deter na observação de tais fenômenos, senão na medida em que o seu estudo nos seja proveitoso e possamos exercer eficiente ação sobre os espíritos atrasados que os produzem. Sua influência é molesta e deprimente para os médiuns. É preciso elevar mais alto as buscas, subir pelo pensamento a regiões mais puras, os superiores domicílios do espírito. Somente aí encontra o homem as verdadeiras consolações, os socorros, as forças espirituais. É o que eu disse para você. A questão do médium estar trabalhando dentro dessa mística, desses rituais, ele vai sofrer as consequências disso. Então, enquanto ele não buscar essa alta de moralidade, de entendimento com as esferas superiores, ele vai viver em contato com esses espíritos que vão estar sempre pedindo alguma coisa para eles. Então, seja, né, vai sempre haver ali um mercantilismo, né, uma troca de favores. O espírito fala aquilo que você quer ouvir, e você é daquilo que o espírito necessita ainda de energia daqui da terra, como as bebidas, os cigarros e até mesmo o sacrifício de alguns animais. E ele continua aqui, ó, nunca será demais, repetimos. Nesse domínio, jamais obteremos efeitos que não sejam proporcionais às nossas condições. Toda pessoa que, por seus desejos, por suas invocações, entra em relação com o mundo invisível, atrai fatalmente seres em afinidade com seu próprio estado moral e mental. Então, se não há ali uma inteligência, um intelecto desenvolvido sobre as coisas espirituais, né, a pessoa ela vai entrar em comunicação com os espíritos da mesma ordem do seu intelecto, da sua inteligência e da sua moralidade, do seu caráter. Imagine vocês um médium mau caráter, de moral duvidosa. Imagine vocês quais são os espíritos que dele vão se aproximar para se comunicar. E aqui ele continua aqui, ó. O vasto império das almas está povoado de entidades benfazejas e maléficas. Elas se desdobram por todos os graus da infinita escala, desde as mais baixas e grosseiras, vizinhas da animalidade, até os nobres e puros espíritos. Mensageiros de luz, que a todos os confins do tempo e do espaço vão levar as irradiações do pensamento divino. Então, olha que bonito isso que Leon Denis está nos contando. Que dentre o bem e o mal, nós podemos escolher. Nós escolhemos que tipo de comunicação nós vamos ter pela a nossa própria condição moral e intelectual. Então, ao mesmo tempo que a gente acha que a gente vai estar evocando alguém
que não nos cabe aqui citar nomes, mas quando a gente tem a pretensão de, numa reunião mediúnica, invocar um espírito elevado, nós precisamos ver se nós temos condições de receber esse espírito elevado. Não adianta a gente chamar um Dr. Bezerra, um Leon Denis, um espírito de André Luiz, de Emmanuel, de Eurípides Barçanufo, de Ivone Pereira do Amaral. Não adianta. Se nós não temos o vaso íntimo preparado para receber esses espíritos. Vocês entendem o que eu estou falando? É necessário, né, o emissor estar, né, conectado à onda do receptor. Então, nós somos o receptor e os espíritos são os emissores dos pensamentos e dos sentimentos. Quando você liga o rádio e você vai procurar uma música, uma estação de rádio, né, você mexe lá no botão, né, hoje em dia é tudo digital, mas o rádio do seu carro, dependendo da potência da antena que tem no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, é através da capacidade da antena de captar as ondas que estão no ar que você vai conseguir sintonizar ou não. E a mesma coisa somos nós. No nosso cérebro, fisicamente, existe uma glândulazinha chamada epífise, que é a nossa antena, ou seja, a glândula pineal. É a nossa antena de captação com as esferas do mundo invisível. O que nos resta saber é qual é a capacidade de captação da minha antena. Que tipo de onda, que tipo de sintonia eu vou me colocar apto a estar recebendo? Então, a expansão da sua antena, a potencialidade da sua glândula pineal vai depender da condição moral do seu espírito. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem mágica. Não tem outra forma. Se você não se melhorar, se você não buscar o conhecimento, a sua antena sempre vai estar trabalhando em uma baixa frequência. Ok? Veja como é simples e ao mesmo tempo como é difícil. Porque é muito difícil nós deixarmos maus hábitos, vícios para trás, tendências, para nos colocar rumo à evolução espiritual. É difícil hoje a gente exercer o bem. Vocês não concordam? É muito difícil. É difícil hoje você ser caridoso, você ser prestativo, você ter empatia por alguém. Porque hoje as pessoas estão preocupadas com o bem-estar próprio. Então, é muito difícil a gente deixar a preguiça que toma conta do nosso espírito, que nos coloca de maneira inerte diante da vida, ociosa, para poder adentrar a um estudo. Veja quantas pessoas tem aqui no nosso estudo, preocupadas no conhecimento. Quantas pessoas tem? Então, a humanidade terrena ainda dorme espiritualmente. E é por isso que nós temos ainda muito choro e ranger de dente, porque o povo está despreocupado. Então, dá para culpar Jesus, Deus, o mentor espiritual da sua despreocupação? Dá para culpar? Se a sua falta de vontade te coloca em conexão com as esferas inferiores, quem você vai culpar? Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui que o assunto é sério, graças a Deus, né? Então, ele falou assim, ó, se não sabemos ou não queremos, né, orientar nossas buscas, nossas vibrações fluídicas na direção dos seres superiores,
e captar, olha a anteninha, sua assistência, ficamos à mercê de quem? De quem que a gente fica? Vítima das influências más que nos rodeiam, as quais, em muitos casos, têm conduzido, o experimentador imprudente às mais cruéis decepções. E o que a gente pode entender aqui como essas cruéis decepções? Imagine você médium, você se descobre médium, você está ouvindo, está vendo os espíritos, aí aparece um espírito para você que você não sabe ao certo se realmente se aquele espírito é bom, mas ele começa a falar que é teu amigo e que vai assim te induzir, te conduzir na vida, nos trabalhos espirituais, e aí você se anima, começa a se achar um médium potente, um médium especial, aí ele fala que vocês vão começar a psicografar livros, mensagens. Aí, quando você percebe, você está sendo vítima dessas más influências. E a sua psicografia está voltada para uma profanação das verdades espirituais. Você está escrevendo uma apologia sobre a materialidade, o acaso, o nada, a falta de Deus. E aí? Quando você se depara com tamanho erro, quando você se depara com tamanha influência que você foi vítima e que você se serviram de você para poder disseminar algo de ruim, olha o tamanho da decepção. Olha o tamanho do erro. Então, quando ele nos fala aqui dessas decepções do experimentador imprudente, que leva esse experimentador às mais cruéis decepções, é justamente essa frustração no campo das esferas mediúnicas que nós estamos falando. Então, você vai se frustrar, com certeza. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Na dúvida, vocês colocam aqui para mim nos comentários, tá ok? E ele continua aqui. Se ao contrário, pelo poder da vontade, olha, se ao contrário, pelo poder da vontade, libertando-nos das sugestões inferiores, tirando-nos as preocupações infantis, materiais e egoísticas, procuramos no Espiritismo um meio de elevação e aperfeiçoamento moral, poderemos, em tal caso, entrar em comunhão com as grandes almas, portadoras da verdade, fluidos vivificantes, regeneradores nos penetrarão. Alentos poderosos nos elevarão às regiões serenas, donde o espírito contempla o espetáculo da vida universal, majestosa harmonia das leis e das esferas planetárias. Olha que lindo, pessoal. Olha que lindo, se por um lado tem toda essa decepção, né, essa situação ruim de você ser vítima das esferas inferiores, quando você busca pelo poder da vontade. E o que é a vontade em nós? A vontade, ela é um termômetro para nós medirmos o quanto nós estamos dispostos a mudar. Então, veja aí no seu termômetro, faça aí uma medição do quanto de vontade você está tendo para mudar. Mudar para o bem. Para sair da ociosidade e buscar o conhecimento, os esclarecimentos,
participar de estudos ao vivo, ou então de reuniões de estudos mediúnicos nas casas espíritas ou em qualquer outra crença religiosa. Qual é a medida da sua vontade em você? O quanto você tem de disposição mental e espiritual para sair desse estacionamento em que você se encontra como ser imortal da criação e ir de encontro às esferas superiores. Então, os nossos esforços, muitas vezes, são muito poucos, são muito fracos. E os espíritos, no livro dos espíritos, tem uma questão tratando sobre isso, e eles nos dizem que se pelos nossos poucos esforços nós adentrássemos ao caminho do bem, a gente estaria muito melhor. Precisaria de pouco esforço para adentrar o caminho do bem, e nem isso a gente tem. É claro, exceção de nós que está aqui estudando, preocupado, né, com a orientação espírita. Então, precisamos realmente nos esforçar para entender. Então, aqui nós encerramos a introdução, tá, desse livro, No Invisível. Em seguida, a introdução aqui, nós temos um prefácio que foi lançado 11 anos depois. Então, Leon Denis ele vem fazer uma comparação nesse prefácio, depois de 11 anos, 10 anos, perdão, depois de 10 anos, ele vem fazer uma comparação de quando ele escreveu a primeira vez a obra e o que aconteceu nesse tempo, quando ele lançou essa nova edição em 1911. E eu separei alguns pontos interessantes aqui para a gente poder se debruçar e estudar, por quê? Ele vem colocar muito aqui em evidência a opinião de sábios, de cientistas da sua época, que estudaram, que se converteram à doutrina espírita, por comprovarem cientificamente, por métodos científicos, a existência do mundo espiritual e os processos mediúnicos. Então, ele vem rebater aqui a opinião da Igreja Católica, que na época, tá, pessoal? Não sei nos dias de hoje, mas na época, ela batia muito forte de frente com a doutrina dos espíritos, dizendo que era uma doutrina que não era de Deus, para não falar que era de outra coisa. Então, ele vem rebater esse pensamento e vem mostrar como os próprios cientistas. E o que é o cientista? É um ser acadêmico que passou pelo seu desenvolvimento intelectual em certas áreas da vida, que estudou a fundo certas áreas do mundo terrestre, seja nas ciências humanas, nas ciências exatas, mas eles tiveram esse aprofundamento das leis naturais que regem o universo, tá? Dos fluidos que governam, do magnetismo, da eletricidade, da lei de atração. Então, esses cientistas, eles estavam de par e de frente com a materialidade do mundo. E quando eles se defrontaram, se depararam com a doutrina espírita, pelo espírito de investigação que já é comum dentre os cientistas, eles então foram investigar esses fenômenos mediúnicos e por esses métodos científicos chegaram à comprovação da existência do mundo espiritual. Então veja, né? Se os cientistas chegaram a essa dedução, a essa conclusão, por que nós, que não estamos ainda desenvolvidos intelectualmente em algumas áreas da vida, como a ciência, por que a gente reluta tanto? Porque algumas pessoas procuram não aceitar tanto
a doutrina dos espíritos? O que causa medo e pavor nas pessoas que não aceitam? Nós devemos pensar nisso. E aqui, trazendo agora para esse prefácio de 1911, ele vai colocar aqui um destaque, né, um professor, né, um cientista, o senhor Theodore Flournoy. Vou colocar aqui, eu fiz um slide para vocês. Então, Theodore Flournoy estudou medicina e foi desde 1891 até falecer professor de psicologia na Universidade de Genebra. Cadeira em que foi sucedido por seu primo, né, Eduardo, não sei das quantas aqui, que esses nomes são tudo difíceis de pronunciar. Ele é conhecido por ter sido o criador do primeiro laboratório de psicologia de Genebra. Então, veja, é pouca coisa? O senhor doutor eminente Theodore Flournoy foi um dos criadores do laboratório de psicologia de Genebra. Então, ele estudou a fundo e procurou estudar a fundo a mente humana e os seus efeitos. E se colocando de frente com a doutrina espírita, aqui nessa introdução de 1911, nós encontramos algumas falas do professor Teodoro. E ele diz assim: há um coro geral de elogios acerca da beleza e excelência da filosofia espírita. Um testemunho quase unânime prestado à salutar influência que exerce na vida intelectual, moral e religiosa de seus adeptos. Mesmo as pessoas que têm chegado a desconfiar completamente dos fenômenos, e por assim dizer, os detestam pelas dúvidas e decepções a que dão lugar, reconhecem os benefícios que devem à doutrina espírita. Então, veja, nós temos aqui um depoimento de um cientista, de um dos pais da psicologia, que vem lá de Genebra, e ele vem aqui nos falar sobre a excelência e sobre a beleza que a doutrina espírita proporciona, até mesmo àqueles que a refutam, que a detestam. E até mesmo aqueles que a refutam, que a detestam, não deixam de reconhecer os benefícios que a doutrina espírita traz. A esperança que nós encontramos e a resposta, muitas vezes, para perguntas não respondidas aqui dentro da doutrina espírita, é um dos benefícios que os incrédulos acabam concordando, querendo eles ou não. Uma outra fala do Dr. Theodore Flournoy, que tem aqui também nessa introdução de 1911, é a seguinte. Leon Denis fala assim: além disso, Theodore Flournoy, em seguida, em uma investigação cujos resultados menciona em sua obra pré-citada, é uma obra intitulada Espíritos e Médiuns, tá? Página 204, edição de 1911, do senhor Theodore Flournoy. Ele diz que cujos resultados menciona em sua obra pré-citada expende os seguintes comentários. Então, ele fala assim, deixa eu tirar isso aqui. Encontra-se espíritas que nunca assistiram a uma experiência e nem sequer o desejam, mas afirmam ter sido empolgados pela simplicidade, beleza e evidência moral e religiosa dos ensinos espíritas. E isso tem explicação onde? Por que essas pessoas que nunca tiveram contato com a doutrina espírita se sentem inclinadas e simpatizam com a doutrina? Só pode ter como resposta as existências sucessivas, o progresso indefinido da alma, aonde em algum momento na sua linha do tempo reencarnatória, a pessoa teve contato com o mundo espiritual. É por isso que é importante essas vias de acesso espirituais fora da doutrina espírita que nós temos por aí. Porque nem todo mundo vai gostar e vai
querer adentrar as portas da casa espírita. A pessoa vai se sentir mais fortemente inclinado para o candomblé, para o budismo, para o xamanismo, para a umbanda, para os búzios, né, para a cartomancia. Mas essas são vias de acesso espirituais que coloca a pessoa em contato com o mundo oculto, invisível, para que depois ela venha amadurecer a sua ideia, o seu conceito e a sua visão sobre o que é o mundo espiritual. Mas existem algumas pessoas que já passaram por isso e que, mesmo não adentrando a doutrina, assim simpatizam, né? E ele fala assim ainda, o senhor Teodoro Flournoy: não se deve, pois, obscurecer o valor dessas crenças, valor incontestável, pois que inúmeras almas declaram nelas ser encontrado um elemento de vida em uma solução, a alternativa entre a ortodoxia, ou seja, aquilo que não tolera o novo e o diferente. De um lado, alguns de cujos dogmas repulsivos, como os das penas eternas, já não podiam admitir, e de outro lado, as desoladoras negações do materialismo ateu. Então, veja, quando a pessoa tem contato com a espiritualidade, seja ela por qualquer via de acesso, ela se encanta, ela se afina, porque ela já sai da ideia do fogo eterno e do materialismo ateu que coloca Deus fora de tudo, para se encontrar, então, com respostas racionais e justas na nossa trajetória espírita. O que nós precisamos hoje é encontrar a justiça e a existência de Deus na nossa vida, para entender o resto. Se nós não vamos encontrar isso através da religião, aí fica difícil a gente viver, a gente sobreviver como encarnado. E aí, encerrando aqui essa introdução, né, de 1911, Leon Denis vem contar aqui um fato pessoal, vem nos falar um pouco da sua história e do seu encanto com a doutrina espírita. E ele coloca assim, no finalzinho da introdução de 1911, a experimentação, como o veremos no curso desta obra, exige qualidades não comuns. Muitos baldos de perseverança, depois de algumas tentativas infrutíferas, se afastam e regressam à indiferença, por não terem obtido com a desejada presteza as provas que buscam. Os que sabem perseverar, cedo ou tarde, encontram os sólidos e demonstrativos elementos em que se firmará uma convicção inabalável. Foi o meu caso, conta ele. Desde logo me seduziu a doutrina dos espíritos. As provas experimentais, porém, foram morosas, ou seja, as provas patentes, claras, nos fenômenos mediúnicos, demoraram para vir para Leon Denis. Então, ele poderia ter desistido na metade do caminho. Poderia ter desistido. Mas ele não desistiu. Ele persistiu porque ele acreditava. E o resultado veio, depois de alguns anos. E ele conta aqui, só ao fim de 10 ou 15 anos, não foram 10 ou 15 dias, pessoal, foram 10 ou 15 anos de pesquisa, foi que se apresentaram irrecusáveis, abundantes, as provas que ele buscava na doutrina espírita. Então, veja, para você que está começando no campo mediúnico agora, está indo para a reunião mediúnica, sentando na mesa, esperando ouvir, esperando ver, esperando escrever, esperando qualquer manifestação do mundo espiritual, não tenha pressa. Não tenha pressa. Da sua parte, o plano espiritual exige dedicação e responsabilidade. E se assim você o fizer, a resposta para suas dúvidas e a prova da existência do mundo espiritual virá.
pelas portas da sua mediunidade, mas é necessário perseverança e dedicação. Sem isso, você pode se frustrar e se decepcionar pelos resultados que você ainda não obteve. Então, ele coloca aqui, ó, agora, depois de 10, 15 anos, encontro explicação para essa longa expectativa. Para essas numerosas experiências coroadas de resultados incoerentes, sem lógica, e muitas vezes contrários ao que ele estava entendendo. Eu não estava ainda amadurecido para a completa divulgação das verdades transcendentes. Olha, Leon Denis, não sou eu, é Leon Denis que está falando que ele demorou para amadurecer o pensamento e o espírito em relação às coisas espirituais, para que depois ele se servisse de instrumento para disseminar a verdade. Para então escrever essas obras que hoje nós recebemos e que nós estamos aqui estudando. Então veja, pessoal, nós, sem toda essa, como que eu posso dizer, sem toda essa nossa expectativa de sermos, alguém famoso, alguém reconhecido pelos demais, dentro do campo mediúnico, nós precisamos buscar aquilo que Leon Denis buscou e demorou para encontrar. Tomemos ele como exemplo. E ele continua aqui. À medida, porém, que me adiantava na rota delineada, marcada, a comunhão com os meus invisíveis protetores se tornava mais íntima e profunda. Sentia-me guiado através dos embaraços e dificuldades da tarefa que me havia imposto. Nos momentos de provação, doces consolações baixavam sobre mim. Atualmente, chego a sentir a frequente presença dos espíritos, a distinguir por um sentido íntimo e seguríssimo a natureza e a personalidade dos que me assistem e inspiram. Não posso, evidentemente, facultar a outros as sensações intensas que percebo e que explicam a minha certeza do além. A absoluta convicção de que tenho da existência do mundo invisível, por isso é que todas as tentativas por me desviar da minha senda têm sido e serão sempre inúteis. A minha confiança, a minha fé são alimentadas por manifestações cotidianas. A vida se me desdobrou numa existência dupla, dividida entre os homens e os espíritos. Considero por isso um dever sagrado esforçar-me por difundir e tornar acessível a todos os conhecimentos das leis que vinculam a humanidade da Terra e do espaço e traçam a todas as almas o caminho da evolução indefinida, sem tempo determinado para acabar. Que essas palavras de Leon Denis possam entrar no nosso coração, no nosso pensamento. Se você conhece pessoas trabalhadoras da doutrina espírita que poderiam estar ouvindo essas orientações, repasse esse vídeo, compartilhe, inscreva-se nos nossos canais, curta minha página no Facebook, na Era do Espírito, e vamos estudar mais a fundo para que, assim como Leon Denis, nós possamos ser assistidos dia e noite, no cotidiano da vida, como ele disse, pelos amigos espirituais, pelos benfeitores espirituais. Que nós possamos viver essa vida dupla entre os homens e os espíritos, mas os espíritos do bem, do amor, comandados pelo nosso querido Mestre Jesus, para que nós possamos nos guiar e na tentativa também de guiar o nosso semelhante ao mesmo caminho. Então, pessoal, hoje nós encerramos a introdução, o prefácio. Nós voltamos sexta-feira que vem, já com o capítulo 1, Ciência Espírita, e eu espero todos vocês aqui, reunidos, congregando juntos novamente com a espiritualidade, em torno dessas instruções benditas
que Leon Denis vem nos contar e nos dizer. Muita paz a todos, muita luz, que Jesus realmente possa adentrar a sua vida e que você coloque como prática no seu dia a dia as orientações benditas que aqui nós estamos buscando. Até o próximo, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Beijão, pessoal!